Bom dia, Lieberman. Shalom. Êxodo 20 e 24. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, ou seja, trabalhadas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Altares são locais de celebração e renovação de alianças. Deus ele não criou o homem e esqueceu o homem. Muito pelo contrário, ele permanece interagindo com o homem e deseja que o homem esteja com ele na eternidade. Então, desde sempre, o homem erigiu altares. Era uma maneira de dizer: vem até mim, Senhor, e nós celebraremos uma aliança. Vem até mim, Senhor, e eu oferecerei a ti sacrifícios que possam alegrar o teu coração ou pacificar a tua ira por eu ter quebrado a tua aliança em função do meu pecado. E é preciso entender que o serviço religioso, na sequência daquele holocausto que era oferecido por uma pessoa, uma família, enfim, também previa, em muitos casos, uma celebração à mesa. Então, partes daquele animal eram preparadas e também oferecidas ali para que todos pudessem, em comunhão, celebrar as alianças do Senhor, os feitos do Senhor, o perdão do Senhor, o que fosse que estivesse por trás daquele sacrifício específico. Era Deus sentando-se à mesa com o ofertante e com aquelas pessoas que haviam sido separadas para fazer esta intermediação, os sacerdotes e levitas. E duas possibilidades havia sobre como construir este altar dentro da instrução do Senhor em Êxodo 20. A primeira delas, o altar poderia ser feito de terra batida. Terra, em hebraico, Adamá, o pó da terra. E Adamá é a palavra que dá origem ao nome do primeiro homem, Adam, porque ele foi feito de terra. Então veja que o altar que fala de comunhão, primeiro com o Senhor e também entre nós, ele poderia ser feito de terra batida, a terra bem compactada, bem juntinha, para que pudesse suportar o peso dos holocaustos, o tráfego de pessoas sobre ele e também o calor do fogo. Isto é uma ilustração, porque tudo isso que nós vemos na lei de Moisés tem um simbolismo tremendo. É uma ilustração daquilo que viria mais à frente. Se nós, como igreja, quisermos ser um bom altar ao Senhor, se quisermos que o Senhor palestre conosco celebre alianças, ele receba os nossos holocaustos, que agora não são mais feitos de animais, mas a nossa própria vida está colocada sobre o altar, então precisaremos dessa unidade, estarmos assim bem unidos e compactados uns com os outros. E esta é a mesma razão pela qual, se este altar fosse feito de pedra, não poderia haver ali nenhum tipo de trabalho humano que pudesse facilitar o encaixe das pedras. As pedras não poderiam ser lavradas. Ou seja, quem construísse um altar de pedras precisaria ter assim o cuidado de encaixar muito bem aquelas pedras que não haviam sido lavradas para facilitar o seu encaixe. Isso também fala da comunhão dos santos, também aponta para uma igreja que cresce a partir do encaixe, do atrito, do relacionamento entre os seus membros. Eu cresço a partir do outro irmão. É muito difícil eu crescer sozinho. Eu cresço no relacionamento, naquilo que o irmão comunica da parte de Deus para mim. É quando eu também abençoo meu irmão através de uma palavra, através de uma intercessão. É quando nós sorrimos juntos, quando nós choramos juntos. As pedras estão se encaixando. A igreja é um grande monte de terra batida, um altar de terra, mas também pode ser um altar de pedras, mas pedras muito bem encaixadas, pedras que eventualmente podem se ferir umas às outras. Isso é parte do processo. Mas quando isso acontece, precisa ser no sentido de se tornar um altar mais compacto. E ser um altar mais compacto deveria ser o objetivo de todos nós, servos de Deus, dentro desta nova aliança. Então, que todos nós, Lieberman, possamos ser altares ao Senhor. Altares individuais que nós somos, mas também altares coletivos dentro de nossas congregações. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.